FM Network. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to Super Bowl. Here we go. Porque a internet, a tecnologia, o mundo permitiu. Estamos ao vivo. Seu Léo Lima, muito boa noite. Boa noite, Danilo. Pessoal que tá chegando aqui agora no chat, pessoal que está nos ouvindo em podcast. Cara, acabou a primeira semana, hein? Finalmente acabou a primeira semana. Deu pra tirar aquele peso legal do corpo agora, hein? Paz. Que semana, bicho. A gente achava que ia ser só a expectativa pra começar a temporada, que ia ser o nervosismo do domingo, um jogo pegado, foi muito mais pegado, mas ela não acabou e só agora, nessa terça-feira, é que a gente teve condições de respirar. Então estamos aqui, eu, Danilo Batista, seu host mais uma semana. É bom apresentar pra quem tá ouvindo em podcast, que tá chegando agora, não conhece as vozes. Iremos. Sou Danilo Batista, tô aqui com o Léo Lima e este é o Black Yellow Brasil de número 288. Se tudo funcionou direitinho, tudo dentro da previsão, se estará ouvindo muito em breve também o programa 289, porque nesta live em twitch.tv/blackyellowbr a gente vai dar um apanhado de notícias dos Steelers, que aconteceu, em especial o plantão médico, porque foi uma coisa muito forte nessa segunda e terça-feira, muitas expectativas. Nem o George Clooney deu um drama, nem Shonda Rhimes conseguiria dar um drama igual foi esta segunda e terça pro torcedor dos Steelers. E na sequência a gente traz aí uns itens para ficarmos de olho no jogo contra o New England Patriots, jogo da semana 2 do Pittsburgh Steelers. Então vamos nessa, vamos falar de Steelers. Galera, antes da gente começar aqui esse programa, anunciar para vocês um parceiro da FN Network, a MW Lab Digital, tá? Eles automatizam todo o marketing digital da tua empresa, eles vão dar todo o suporte para criar uma verdadeira máquina de vendas para o teu negócio. Você tá vendendo toalhas amarelas para girar no estádio, você tá vendendo luvas para quarterback de mão pequena, não interessa, a MW Lab vai te ajudar em todo esse teu processo. A especialidade deles é trazer clientes qualificados todos os dias, tem uma parceria certificada com a RD Station, a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina. Se tem RD, tem resultado. Então, na MW, todo o suporte técnico no desenvolvimento de ponta a ponta para o teu projeto de vendas, tá? Eles te ajudam desde a apresentação do teu site até o marketing interno. Você quer conhecer mais MW, você quer fazer esse contato para melhorar aí o teu processo de vendas, tem um link na descrição desse episódio. Vai lá, clica, conhece todo o processo deles, um verdadeiro mar de oportunidades na MW Lab, parceiro platino da RD Station, a maior ferramenta disponível do mercado. Quer vender como gente grande? Vem para MW Lab, mwlab.digital, link no post. A gente já começa tirando um peso das nossas costas, um peso do peito, Léo, falar de Injury Report, né? Esses dias aí, desde o final do jogo, todo mundo estava apreensivo com a situação do TJ Watt. A primeira, quando ele saiu de campo, ele já saiu e dava para fazer leitura labial. I torn my pec, rompi o peitoral, músculo de peitoral. Rompimento é uma lesão séria. O irmão dele teve essa lesão, inclusive. É uma reparação de meses, o que significaria que ele estaria fora da temporada se ele precisasse fazer cirurgia. Foi pro vestiário, foram averiguar. Perto do final do jogo, ainda saiu notícia que tinha sido mesmo um problema com peitoral. Nessa segunda-feira veio basicamente a confirmação de que foi uma ruptura, mas o Steelers foi atrás de uma segunda opinião e não é uma ruptura. Teve a ruptura, mas os tendões estão no lugar. A gente vai conseguir um depoimento da nossa médica de plantão, Nájila Freitas, para comentar a lesão. Mas não vai precisar de cirurgia e TJ Watt tem uma previsão de retorno de 6 semanas, o que é um alívio gigantesco. Nossa, nem fala. A gente comentou muito no QG, logo que aconteceu a lesão, que era literalmente a temporada em risco. Não que realmente fosse acabar a temporada dos Steelers, mas tu perder um jogador como o TJ Watt, cara, qualquer time sentiria. Imagina o Chiefs perdendo o Mahomes, o Bucks perdendo o Brady. Pra gente, o nosso grande jogador é o TJ Watt. Então, só da lesão ter sido no músculo, não ter sido no tendão. Já é um bom alívio. A gente tá
com a expectativa alta, porque a gente viu o DJ Watt. O DJ Watt teve uma lesão parecida, dele foi no tendão, ele rompeu o tendão, cara, voltou com quase metade do tempo previsto. Previsão, eu já vi algumas previsões, a maioria diz que é entre 4 e 6 semanas. Bom, a gente talvez não precise gastar uma injury reserve com ele, então a gente vai ter ele ainda aí. Quem sabe ele não volta com 3 semanas. Fica a expectativa. Eu não sei o que a mãe dessas crianças botava no leite, mas certeza que eles não são puros, não. De forma alguma, cara, é impossível o cara ser impuro desse jeito. A previsão inicial é de 6 semanas, tá? Os médicos tratam nesse sentido, o que deixaria ele muito apertado para voltar contra o Dolphins na semana 7 e tranquilo para voltar contra o Eagles na semana 8. Você pode até cogitar que ele volte só na semana 10, que aí acho que é New Orleans Saints, porque você estaria poupando ele, né? A 8 ainda tá em cima, a 9 é bye week, você retorna com ele na 10. Tudo vai depender de campanha, tudo vai depender da situação do time. É lógico que ele faz muita falta. É basicamente comparável a 2019, quando o Steelers teve Big Ben machucado, né? A gente viu o que foi jogar sem quarterback. Basicamente, desde lá a gente vem jogando sem quarterback, mas não espalha muito por aí, não. E ficar sem TJ Watt é um prejuízo incalculável para essa defesa. Se é a defesa que vai manter os Steelers dentro dos jogos, disputando na temporada, você tirar TJ Watt é um peso enorme. E aí saber que no lugar de perder ele a temporada inteira, você vai perder ele por 6 semanas, dá um alívio bem grande. Eu, inclusive, me pergunto o seguinte, Léo. A Injury Reserve não tem mais limite de retorno, né? Contanto que você passe pelo menos 4 semanas fora? Ainda tem. Ainda são 4 semanas, se eu não me engano, até a metade da temporada. Aí começa a ser mais flexível. Então, o bom é sempre evitar. Mas ele não tem mais limite de quantidade de pessoas que podem retornar durante a temporada, né? Não, isso não. Mas ainda entrou agora, ainda são 4 semanas obrigatórias pra ficar. Até pelo menos se ele vai ficar 6. Então... vamos ver. Eu tenho um feeling, muito por conta dos reportes que estão saindo, ele tá muito mais feliz do que deveria, uma lesão de 6 semanas, mas, cara, ele tá comemorando demais. Eu acho que, de verdade, eu tenho um feeling interno que a primeira resposta foi muito melhor do que 6 semanas, e o Steelers que tá segurando essas 6 semanas. Do tipo assim, cara, vamos deixar 6 semanas pra garantir? Mesmo que tu volte antes, vamos deixar tu voltar 100%, vamos segurar. A gente acabou de pagar uma grana, tu é o 8º maior contrato em grana garantida da liga. Então, cara, segura aí um pouquinho, respira. É melhor tu perder 2 jogos do que tu perder a carreira, quem sabe. Então eu tenho na cabeça que é muito o Steelers trabalhando nesse sentido, né? E se forem 6 semanas mesmo, vamos supor que ele volte na semana 6. Vamos pensar como se a primeira semana já tivesse começado, já tá rolando. Cara, dá pra sair com resultado positivo, né? Oi? Ele volta na 7, então. Ele volta. Não, assim, mas vamos supor que a gente conte desde na semana passada como primeira semana. Ok. Dando antecipada. Vai. São 5 jogos complicados. Dos 5 jogos, tem 2 muito complicados e 3 ganháveis. 4-2, dá pra chegar bem. Com moral, ele voltando com moral. Todos os jogos, dá. E talvez seja o sentido de, vamos supor, ganhe 3. Cara, segura. Não, relaxa. Segura mais um pouquinho. Tu não precisa acelerar. Perde 3. Opa, talvez a gente tenha que acelerar essa volta aí. Vamos ver. Então, depende muito agora do quanto o Steelers vai fazer em campo pra ele conseguir voltar, né? O quanto tempo ele vai levar pra voltar baseado nisso. O que é bem curioso é que é o seguinte, a gente meio que tem uma parcela de torcida que começou a temporada esperando pra ver o quão rápido o Steelers ia perder jogos, porque quanto mais ele perde jogo, mais a temporada vai pro saco rápido, mais rápido você pode ver Kenny Pickett em campo. Mas no seguinte cenário, tá? O Steelers continua levando a sua temporada a sério, como tem que levar, pô. Tem uma rodada só, tem que continuar na briga. A defesa, ela diminui o potencial, diminui a capacidade que ela tá entregando, lógico, mas o Steelers continua disputando jogos. Mas não, a ausência de TJ é o fator que leva a chavinha a virar de vitórias muito apertadas para derrotas muito apertadas. Por exemplo, se ele não tinha a interceptação que ele teve, era um touchdown a mais para Cincinnati, um field goal a mais para Cincinnati, e aí não ia para prorrogação. As quantidades de pressão que ele fez em outras interceptações também. Então, das 4 interceptações, uma foi dele, em outras 2 ele tava ali apertando o QB pro cara lançar errado. Faz diferença, não tem como, faz muita diferença. A sorte é
é que a gente Stacks, tem... ele também tava lá. O Também. terror dele tá vindo de um lado, abre o outro. É muita falta e, cara, não tem como negar. Tu perdeu o principal jogador da defesa, o atual defensor do ano, mas não tá perdido. A gente tem uma DL muito boa, a gente viu que a DL funcionou muito bem, até sem ele em campo. Não tão bem quanto quando ele tava em campo, mas também funcionou, mesmo cansada, cara. A gente falou muito no último episódio, sem snaps da defesa. É muita coisa. A DL rodou bastante e continuou dando certo. Então, cara, não vejo motivos pra ficar tão preocupado com a ausência dele, já que é de tempo determinado. Exatamente. A minha expectativa era que o time fosse colocar ele na injury reserve e fosse trazer alguém, mesmo que fosse só para passar esse período aí. O Steelers só tinha... Ele ainda tem, né, Malik Reed, Alex Highsmith e Jamie Jones no elenco principal, e mais Delonte Scott no practice squad. O Steelers foi lá hoje e trouxe mais um pro practice squad, Ryan Anderson, ex-Alabama, ex-Washington. Ele já foi Redskins, ele já foi o football team. Ele não foi um commander, porque ele saiu de lá em 2020 e tá basicamente sem jogar desde 2020. São 52 jogos e 6 sacks na carreira para Ryan Anderson. Léo. É um nome, né? Eu confesso que eu não fico muito confiante. É um jogador que não rendeu na NFL o tanto que a gente esperava. Jogou junto com o Minka, jogou com o Levi Wallace também em Alabama. Era da mesma classe dos dois, mas ainda não entregou na NFL. É um cara claramente pra... Eu não sei nem se ele vai chegar a ver campo. Ele veio pra practice squad, então talvez a gente nem veja ele. Eu só fico um pouco triste da gente não tentar algo mais arriscado. Eu não digo nem pra trocar, mas, cara, ainda tem bons nomes, jogadores reconhecidos na free agency que a gente poderia ir atrás, cara. Tem Jason Pierre-Paul, que, nossa, para substituir o TJ Watt tá ótimo, excelente. Ali, a gente vai usar ele só pra tapar buraco, tá bom. Tem outros nomes também interessantes. E a gente não vai atrás. A gente foi atrás de um cara que não tá que saiu da liga ano passado, não tinha voltado esse ano, e não é um nome que anima tanto. Mas, quem sabe, junto com uma DL forte, igual ele tinha em Bama, ele consiga voltar a render. É verdade. Tomlin até disse na entrevista dele, a famosa Tomlin Tuesday hoje, que ele foi trazido por questões de treino, né? Você precisava de ter mais um nome ali para completar o grupo de outside linebackers, e que ele ia avaliar ainda o que é que isso vai implicar em questão de campo. É muito, muito provável que o Steelers acione um dos dois, ou o Delonte Scott ou o Ryan Anderson, para o jogo de domingo, pelo menos. Tudo vai depender dos treinos aí durante a semana, o que é que vai acontecer, mas é pouquíssimo provável que o Steelers vá para jogo só com 3 outside linebackers, mesmo sabendo que roda muito ali na DL e que, em termos de posição, alguém poderia ser deslocado ali. Sim. A gente, na época do draft, ainda chegou a falar de Leal jogando aberto, apesar dele ter ganhado muito peso, acho mais complicado, mas talvez o Leal Lauderdale possa também jogar. Até, cara, mudar a maneira como a defesa joga. A gente joga muito no 3-4, a gente joga muito com outside linebacker. Quem sabe a gente não vai treinar um pouquinho também e jogar com 4 homens mais pesados na frente, só para nesse curto tempo, né? Então a gente vai ter ainda um cara explosivo como o Highsmith, pode ter também um Kay Hayward sendo deslocado. Não é o ideal, é longe de ser o ideal. Mas 4 semanas é uma possibilidade. Eu não acho impossível, não. Eu acho que a gente tem um técnico muito bom, que conhece muito bem o time, fez o time jogar muito bem. Eu tô interessado pra ver o que vai acontecer. E olho no Scott, né? O Delonte Scott, ele jogou a pré-temporada inteira, ele chegou a ser o running back, o Edge 2 em um dos jogos, se não me engano, no segundo jogo. Então acho que tem tudo pra ser o cara que vai dar esse step up aí. E Malik Reed, né? Malik Reed tá tendo aí a grande chance dele da temporada. A chance que o Melvin Ingram tanto quis e não teve ano passado, ele tá tendo agora. Tomara que ele consiga render também. Pois é. O papel que a gente queria que Melvin Ingram tivesse, Malik Reed vai ter bem ampliado, ele deixa de ser um cara de rotação e passa a ser um titular da defesa. E pelo menos é um outro cara já provado na liga. Você não precisa passar desde o início do jogo com os Taco Charltons e Derek Tuskas e etc. que a gente acostumou a ver aí por alguns anos nos Steelers. Nessa entrevista, Tomlin falou sobre a substituição de TJ. Ele fala que não espera que um cast of characters, que seja uma substituição coletiva, mas sim que não tem como substituir TJ Watt. Ele tá ansioso e tá com uma boa expectativa para trabalhar e ver o que é que ele consegue tirar do restante do grupo, mas ele sabe que o nível do Watts é muito difícil você substituir com uma produção coletiva, né? A gente tem vários casos de várias posições diferentes.
a gente tá perdendo esse cara aqui que é muito forte, mas a gente vai substituir ele com vários. O Moneyball, por exemplo, o clássico do Moneyball, é aquele o Oaklandês lá tá perdendo um jogador que é o estrela, e o Jambi, e eles vão substituir a produção do cara com 3 ou 4. Não dá pra fazer isso com o TJ Watt. Simplesmente não dá. Então, a gente continua o nosso programa, Léo, ainda nesse aspecto de injury report. A outra grande preocupação depois do jogo tinha sido o Najee Harris, e esse parece que ficamos razoavelmente tranquilos. Pelo visto foi só um grande susto, né? Eu acho que ele ficou com medo de ter sido algo mais sério. Ele teve uma lesão na pré-temporada, lesão de Linus Frank, se não me engano, que é na sola do pé. Ele tomou uma porrada, sentiu, acho que ele ficou com muito medo de voltar. E realmente se a lesão ia agravar, então a gente poupou ele. Mas hoje, só notícias boas. A gente vai ser atualizado dia a dia pelo Injury Report. Bem capaz dele ter uns diazinhos aí de descanso, mas chance boa de estar disponível pro próximo jogo, o que é bom, né? Que é bom, os Steelers... Metade do ataque dos Steelers é um jogador só e ele é Najee Harris. Então você precisa realmente ter esse jogador à disposição, porque sem ele fica muito difícil, mesmo que você tenha visto o Jaylen Warren tendo bons lances, mas ele não foi exatamente, ele não chamou a atenção exatamente pelas questões de corrida, né? Ele fez muitas outras coisas positivas. E aí você vai dar um ataque unidimensional para enfrentar aquela raposa velha chamada Bill Belichick? Não dá. Pedir pra dar ruim. Seria uma coisa muito terrível, então Najee tá no day by day, cada dia eles vão atualizando a situação. Os outros jogadores, nenhum teve menção individual, que significa que tá tudo certo. Notícia ruim corre tão rápido que se tivesse problema com qualquer outro cara, a gente já tava sabendo, a gente já tava aterrorizado. Cam Hayward saiu machucado durante a partida, mas voltou com tranquilidade. Mason Cole também saiu, mas voltou ainda durante o jogo, então estamos numa situação tranquila nesses casos. Mason Cole que deve ser poupado em alguns treinos, saiu um report hoje falando sobre isso, mas também chance de não jogar é muito baixa. Levi Wallace também, que saiu no meio do jogo, não voltou mais, tá tranquilo. Spillane saiu com uma lesão no olho, tranquilo. E DeMar Leal, que eu nem vi sair, pra ser sincero, mas parece que ele sentiu uma lesão também e também está tranquilo. Nenhum desses 4, né, preocupa para próximo jogo. Bom, lesões, mas nenhuma séria. Nenhuma séria. Nesse aspecto, vamos ficar tranquilos. Então, é basicamente isso que a gente tem de notícia dos Steelers, mas aí eu te pergunto, Léo, a gente tá 2 dias depois da nossa estreia. Depois desse tempo aí pra respirar, analisar, eu sei que você viu o jogo de novo, teve alguma outra conclusão a qual você chegou com a partida? Alguma outra coisa que chamou a atenção que a gente não pôde trazer no ímpeto do pós-jogo de domingo? Cara, teve um jogador que a gente não destacou como deveria destacar. É até surpreendente falar isso, mas Arthur Maulet. Arthur Maulet teve um papel muito interessante. Ele muitas vezes se posicionou como linebacker. Às vezes eu até confundia com o Devin Bush, um pouco pelo porte físico. E o 5 atrás, né? Um é 35, outro é 55. Na hora do jogo a gente confunde rápido, mas, cara, foi um cara que teve um papel muito importante marcando tight end. Teve um sack no overtime, se eu não me engano, ou no final do jogo. Cara, pode fazer diferença. É um jogador pra gente ficar de olho aí que a gente não tinha falado dele, mas realmente teve um jogo interessantíssimo. Um outro jogador que deu pra prestar mais atenção depois da partida, porque, entenda, torcedor, primeiro que enquanto a gente tá vendo o jogo ao vivo, já tem aquele fator nervosismo em cima. A gente tá muito mais preocupado com o resultado do que com desempenhos individuais. Depois que você consegue assistir melhor e ver uma série de coisas. E segundo, que é difícil não ser aquele cara tira os olhos da bola. Você tá acompanhando muito de perto, a transmissão é muito focada nisso, você perde coisas como o desempenho de Jaylen Warren bloqueando. A maldade de Jaylen Warren em pelo menos uns 3 lances, se a gente puxar, deve sair uns 5 ou 6 entre os snaps que ele teve. Vale lembrar da menção do Tomlin também, né? A menção que o Tomlin fez a ele. Isso é fantástico. A quantidade de gente que Jaylen Warren botou no chão, homens adultos. Não importa tamanho. Não importa tamanho, ele tava... Nossa senhora, he's a nasty boy. Botou DL, botou linebacker, botou defensive back, passou na frente dele e ia pro chão. O cara teve um trabalho de leitura de pressão e execução de bloqueio mesmo fantástico, e é coisas que Mike Tomlin ama
ao ponto. Agora eu achei Tomlin até meio duro com o jogador, sabe? O normal de Tomlin é você ver ele elogiando as coisas boas que o cara fez. Ele diz, não, é um calouro não draftado. A gente deu pra ele missões específicas e ele cumpriu essas missões muito bem. Ele não vai encher a bola do jogador, mas ele dá aquelas apoiadas bem específicas. Eu não vi ele fazer isso com o Jalen Warren, eu disse ao contrário. Só o fato dele não ter se mijado em campo, de escorrer pela perna na estreia dele já tá bom demais. Já foi um desempenho essencial e especial do garoto. Vamos ver o que é que a gente consegue aí nas próximas semanas. Eu achei forte. É bem forte. É o tipo de mensagem que você não espera do Tomlin. A gente sempre vê o Tomlin, quando vai falar de jogador, ou defendendo o jogador quando ele tá no momento ruim, ou então elogiando muito. E achei, no mínimo, curioso. É um garoto undrafted, mas é um garoto que, cara, ele foi muito bem no jogo. Ainda tem muito pra evoluir, mas muito dele depende da OL e depende principalmente do nosso QB, que no momento ainda é o Trubisky, infelizmente. Mas quando as coisas começarem a rodar melhor, quando as coisas começarem a engrenar um pouco melhor, a gente vai ver ele correr. E, cara, é um jogador que sabe correr também. E só dele estar bloqueando mereceu mais do que nunca. Mas é isso, é um garoto que é interessante e dá pra ver o principal motivo pelo qual ele subiu no depth chart. Se ele é running back 2 hoje, é porque ele sabe bloquear. E isso faz muita diferença numa OL que tá realmente tendo dificuldade pra evoluir nesse quesito. Então, agora temos um running back bloqueador também. A gente consegue descansar o Najee e consegue descansar o Najee tendo mais opções pro jogo aéreo. Tanto bloqueando como recebendo, né? Perfeitamente. O que é excelente, né? Um revezamento pra um monte de gente a gente vem pedindo há um tempão, né? A gente vem pedindo revezamento pra safety, revezamento pra edge, revezamento pra running back, porque era um time de uma profundidade minúscula. E aí você vai adicionando esses jogadores, é bom ter. A famosa profundidade de piscina infantil, né? Acho que é a melhor maneira de falar desse time. Hoje em dia não tanto, graças a Deus. Profundidade de uma poça d'água. De uma poça d'água. O elenco fininho, tal qual uma folha de papel. É o que a gente tinha, e aos poucos a gente vai adicionando mais nomes para mais posições. Então, em notícias, um recap do último jogo, é isso. A gente vai ficar aí na expectativa dos injury reports ao longo da semana para trabalhar quem vai ficar disponível, se alguém vai ficar indisponível. Não percam lá no Twitter e no Telegram, a gente vai acompanhando @BlackYellowBR. Uma pergunta sobre o desempenho dos Steelers, os grandes sites, os grandes veículos começam a soltar aí as suas avaliações, o tradicional Power Ranking começando a ser liberado, e o Mike Florio, ele continua com uma fé inabalável no Steelers, não à toa ele subiu o time. O time começou na 16ª posição, que é meião de tabela clássico, literalmente o meio da tabela, e aí ele já subiu para 13º. E o Hélio pergunta, Léo, se 13º no Power Ranking é justo com o desempenho desse ataque. Com o desempenho do ataque, não. Com o desempenho da defesa, tá pouco. É tipo isso. Então acho que acaba equilibrando. A bola que essa defesa jogou ontem de verdade, eu não lembro de um jogo tão completo defensivamente dos Steelers. E olha que a gente teve muito jogo absurdo nos últimos anos aí, principalmente quando a gente começou 11-0, cara. A gente tinha jogos que a gente olhava e falava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Porque eu tô aqui, eu só tenho 6 anos de idade. Nesse nível. E ontem a gente fez um jogo muito sólido e, cara, só o fato de o melhor jogador da defesa, o nome do Josh não ter nem sido citado na briga, a gente já vê muito aí. A gente viu o Highsmith, a gente viu Ken Hayward, a gente viu o Fitzpatrick, Ken Sutton, e não falamos do DJ Watt. Então, cara, isso mostra o quanto a defesa evoluiu como um todo, coletivamente. Claro que as chegadas fizeram muita diferença, mas o Jack foi um cara que teve quase 90% dos snaps ontem no domingo. A Kello jogou o jogo inteiro, Ken Sutton jogou o jogo inteiro, não esteve em um snap só. Cara, a DL rotacionou muito. Pra você ter ideia, o nosso DL que mais jogou foi o Ken Hayward com 57% dos snaps. É muito pouco, perto do que a gente estava acostumado. A gente estava acostumado a ver Ken Hayward jogar 70% dos snaps. Então a OL tá realmente rodando, a DL tá realmente rodando e não tá baixando o nível. Acho que o nosso principal ponto de alegria, entre aspas, aí no momento, é o fato da gente botar os reservas em campo e os reservas também estão jogando bola, também estão ajudando bastante. Eu tô bem entusiasmado com esse início de temporada. Acho que 13 tá justo, vai. A gente não é o time, a gente é um time que briga, é o famoso
13 é o famoso time que tá brigando por uma vaguinha ali nos playoffs. É isso que a gente é hoje, um time que briga por vaga. Isso, é exatamente isso que a gente esperava. A gente esperava os Steelers brigando por uma vaga de playoff, não exatamente garantia ali de vaga, e a gente esperava também que a defesa fosse ser quem ia carregar esse time por mais tempo aí, muito mais do que o ataque. A gente só espera que ela não precise carregar por mais tempo, literalmente, sabe? Como foi no jogo de domingo, quase o dobro de tempo a defesa em campo do que o ataque, isso prejudica muito, muito. Vamos esperar que próximos jogos, não só o próximo, isso comece a ficar mais balanceado a favor do ataque também, né? O ataque poder ter campanhas mais longas e ajudando todos os outros setores. Estamos na sessão de perguntas e Jay Brickashaw Dantas fala sobre Presley Harvin, que ele não tá parecendo consistente, parece ser mais um cara não consistente, e se o time deveria dar uma olhada no mercado. Eu vou te falar que eu não achei Harvin tão ruim assim quanto parece. Germano bateu bastante em Harvin no nosso QG e no programa passado a respeito de exatamente consistência, de que um chute ele dá de 80 e um monte ele dá muito menor, de 20, 30. Eu achei que o chute dele, que foi curto, foi mais um ponto fora da curva do que exatamente nesse jogo. Do que exatamente ele sempre tá curto e mandou um longo. Então eu não achei ele tão inconsistente assim, não. Eu não diria... É porque inconsistente, pro início de temporada, ainda tá complexo, né? Ele é um garoto que tá evoluindo muito ainda, mas pesa muito o lado contrário. A gente vê outros jogadores chegando na liga e já jogando com consistência. A gente vê, por exemplo, o kicker do Bengals, que chegou ano passado na liga e teve uma baita temporada. O kicker do Browns agora já chegou metendo field goal pra ganhar jogo. Panther do Ravens jogando bem. A gente tá vendo jogadores de special teams chegando na liga e tendo resultado muito rápido. E a gente ainda não teve isso com o Presley Harvin. Ele começou melhor do que ano passado. O passado dele começou muito mal. Isso é bom. Então, shout-out pra ele. Parabéns aí. Mas a gente já trouxe gente pra botar pressão nele. A gente já tem outro Panther aí no practice squad, justamente pra botar essa pressão nele. Acho que a melhor maneira de evoluir um jogador assim é a maneira Mike Tomlin, né? Iron sharps iron. E é isso. Não tem muito o que fazer. É ferro com ferro, botar os dois pra brigar. E se o outro tiver melhor, bota o outro pra jogar nesse nível mesmo. Pro moleque aprender, cara. O moleque tem que aprender na marra e é isso. Não fez nada, ele não teve nenhum lance que foi um lance passível de entregar o jogo. Então, beleza. Ele não tá ainda regular tão bem, mas também não tá mal. Ele tá ali no ok, e com o ok deu pra ganhar o jogo. Mas é um ponto de atenção para pelo menos manter essa briga aí por vaga com algum jogador do practice squad, se for o caso. Perfeitamente. Então, Dantas, não exatamente mercado, ainda dá pra observar interno e ver o que é que dá pra fazer, mas não espere também que o Steelers vá fazer nada disso, não. O Alan pergunta, vocês acham que Matt Canada tem que envolver mais George Pickens nas jogadas domingo? Sentiu falta disso e do Trubisky correndo em jogadas de poucas jardas, faltando 3 ou 2. A gente saiu aquela tabelinha de passes do Trubisky, aquele mapa de passe, pra onde ele lança e a direção e tal. Voltamos a ver aquele fenômeno que ele tinha em Chicago de só passa pra um lado? Não, pelo contrário. Ele dividiu bem, então vamos lá, pro lado direito ele teve 10 tentativas de passe, pro lado esquerdo teve 11 tentativas de passe, e no meio 12 tentativas. Então, tipo, ele realmente dividiu bem. O problema é que, cara, ele ainda não criou essa conexão com o Pickens, nem com o Pickens, mas com quase ninguém, até porque a gente vê que ele tá com uma dificuldade de acertar o Deontay Johnson no spot certo, teve dificuldade com o Claypool. Ele ainda tá gerando essa conexão, mas eu não acho que isso é Matt Canada, eu acho que realmente isso é Trubisky. É Trubisky fazendo leitura e com medo de ousar. Às vezes vale mais a pena você ter um turnover, sei lá, tá no meio do campo, tu lança uma bola pra 50 jardas, quase na linha na end zone dos caras, e é interceptado, do que você errar um passe curto e ter que dar o punch pros caras. Porque um punch é uma chance dos caras bloquear, é uma chance de um retorno grande. Então acho que falta um pouquinho de ousadia, falta um pouquinho de soltar o braço. Acho que vem com o tempo, então com ele jogando vai começar a soltar mais o braço, mas não, esse ponto específico eu não boto na conta do Matt Canada, não. Acho que ele tem muitos problemas, muitas escolhas duvidosas de jogadas, muitas chamadas que não faz sentido, mas Pickens eu boto na conta do Trubisky, 100% Trubisky. Correr também, né? Correr também, faltou um bocadinho disso daí. Isso, cara. Eu acho que... Eu sei que ele se
destacou um monte na pré-temporada, tá? Mas ser um wide receiver calouro entrando como um número 3, eu considero um número 2, ele não é o número 1 do time, num ataque que teve poucas jogadas, teve pouco tempo e que não tem desempenho. Você começa a somar muita coisa em cima que vai diminuindo a chance do cara aparecer. Então a minha resposta é essa. Você draftou George Pickens e não é um fantasy dynasty, você vai passar aperto no começo do ano aí, tá? Até o Pickett entrar em campo, tu vai sofrer um pouquinho. Você vai ter um pouquinho de aperto. E assim, se você quer realmente ouvir críticas pesadas em cima de Mitch Trubisky, dá uma ouvida no nosso último episódio, é o Black do Brasil 287, que aí a gente falou do jogo Bengals e o tópico de destaques negativos é basicamente uma odd contra Mitch Trubisky nesse jogo, que é o resumo aqui do Dantas, né? A forma com que ele lança os wide receivers precisam ser bem plásticos, né? Ele nem tá arriscando, e quando ele vai pro passe, o posicionamento da bola não tá correto, o timing dele de soltar a bola não tá o ideal, então as coisas estão meio complicadas pra Trubisky. Ele é o QB favorito de agente de wide receiver. Ele lança a bola mal pro cara fazer uma jogada bonita e cobrar um pouquinho mais de dinheiro na free agency. Aquela recepção com a mão de Deontay Johnson até... Maravilhosa. Tá dizendo que foi uma das melhores que ele já viu, pô, e Ben lançou quantos passes? Não, eu acho que é daqueles lances pra gente no final do ano tá brigando ali por top 5 recepções mais bonitas, com certeza. O Claypool também teve uma com uma mão mais perto, ali na red zone, que, cara, maravilhosa. O problema é que isso não ganha jogo, né? Ganha jogo é consistência. Exatamente. Então, essa foi a nossa semana 1. Basicamente, aqui nessa cobertura em live e podcast, a gente para aqui e vamos lidar com a semana 2. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.